Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver aqui o exercício 1.31 do Young and Friedman. E o seguinte, leia a descrição, por favor, né? E qualquer coisa, deixem nos comentários. Eu reescrevi o enunciado, né? Da minha própria forma aqui para a gente fazer uma releitura aí do livro, né? Então, vamos lá, né? Utilize o método das componentes para efetuar as seguintes operações entre os vetores A e B, da figura abaixo, e dê o módulo, a direção e o sentido de cada vetor resultante. Então a gente tem que resolver essas letras A, B, C e D aí, né? E vai demorar um pouquinho para eu começar a fazer a letra A, né? Porque nós vamos precisar, para começar a fazer a letra A, nós vamos precisar decompor esses vetores, né? Então vamos começar fazendo isso. A gente tem aqui o módulo deles e tem o ângulo θ aqui que o B faz com o eixo Y. Então vamos lá, vamos decompor esses vetores. Vamos começar pelo vetor A. Note que o vetor A ele está totalmente sobre o eixo Y, né? Ele não tem nenhuma componente X, ó. Não tem nem uma projeção sobre o eixo X. Quando projeta, ele fica exatamente em cima do zero, né? É só você pensar, por exemplo, se tivesse uma luz aqui e esse aqui fosse uma tábua, né? O vetor A. Note que a sombra seria exatamente em cima do zero, né? Ou seja, a projeção dele é em cima do zero. Então, a componente AX é igual a zero. Porém, se a luz do Sol, né, vier daqui, não precisa ser Sol, né? Poderia ser uma lanterna. Dessa forma, e o vetor A fosse uma tábua, né? O que a gente teria? Uma sombra exatamente do tamanho do vetor, né? Então, é assim, né? A componente Y tem exatamente o tamanho do vetor, que é 8 metros, né? Vou colocar só 8 sim, tá? Não vou ficar colocando esse monte de zero, não. Isso daqui é para algarismos significativos, né? Mas na Física 1, pelo menos na UFV, a gente faz tudo de forma algébrica, né? As provas são algébricas, não tem números, né? Mesmo quando tem números, a gente resolve tudo algebricamente e no final substitui os números para poder dar a resposta. Então, assim, raramente a gente vai precisar mexer com números mesmo. A gente vai precisar mais aqui para poder comparar a resposta com a resposta do livro, né? Mas, então, não vamos preocupar muito com isso agora, não. Beleza, então a gente tem aqui a componente x e a componente y. Mas a componente y tá certa? É só isso mesmo? Não, né? Por quê? Porque o vetor A ele aponta para baixo aqui, ó, contrário ao eixo y positivo. Ou seja, o vetor A ele tem essa componente y negativa. Então a gente tem que colocar um menos aqui. O vetor A eu posso escrever ele como sendo um par ordenado AX a y, né? Então, nesse caso, o vetor A é 0 e menos 8. Aí eu vou colocar o metros aqui fora, tá? Como se o metro estivesse multiplicando ele ali, beleza? Não tem problema fazer isso, não. Então tá, a gente tem esse vetor A. Então agora a gente precisa calcular, né, o vetor B. Então, o vetor B, ele sim, né, vai ter as duas componentes, ó. Tem a componente x, né, bx, porque, né, a gente pode imaginar como se tivesse um sol vindo aqui, ó, a luz do sol. Se ele fosse uma tábua, né, não precisa nem ser uma tábua, se fosse um lápis, qualquer coisa que seja assim, né, que tem o formato de uma reta aí,
você veria que a sombra seria exatamente isso daqui. Ou seja, essa sombra, ela é, né, a componente do vetor. Ou seja, a projeção, tá? A componente nada mais é a projeção do vetor sobre o eixo. Lembra lá quando, por exemplo, você fala de retroprojetor, projetor, né, na sala de aula que projeta a imagem na parede? Então, essa sombra, ela é a projeção desse vetor nesse eixo, tá? Então, aqui a componente y. Mesma coisa, né? Só imaginar que seria a sombra, tá? Se a luz viesse desse lado aqui. Beleza, então. Olha só, note que formaram, né, dois triângulos retângulos, né? Esses triângulos aqui são retângulos. Por quê? Porque eles têm um ângulo de 90 graus. Então, a gente pode usar as relações trigonométricas, né? Então, vamos lá. Poderia também, né, usar se não fosse triângulo retângulo, mas só que não seria aquela relação, por exemplo, né, do cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Seria diferente essas relações, né? A gente teria que mexer com lei dos cossenos, lei dos senos, aí complica um pouco a nossa vida, né? Então aqui, como são triângulos retângulos, é mais fácil. Então vamos lá. Inicialmente, eu vou considerar esse triângulo aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Eu vou calcular o cosseno desse ângulo θ. Então, cosseno de θ. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo é o cateto que está colado no ângulo. Então, ó, tem que ser esse daqui. Beleza? E o cateto oposto é esse daqui, que está oposto ao ângulo. A hipotenusa é esse lado aqui. Então, a hipotenusa é exatamente o tamanho do vetor, né? Então, é o módulo do vetor, 15 metros. Então, a gente tem cateto adjacente. O adjacente, nesse caso, é o BY. E a hipotenusa é o módulo de B. Então, a gente tem que BY é B cosseno de θ. Aí, como a gente está mexendo com vetores, né? É bom a gente mexer com números para poder ter uma noção melhor do que está acontecendo. Então, vamos substituir esses números aí. Vou colocar só 15 metros mesmo, tá? Como eu tinha dito que eu não vou ficar usando esse monte de zero aí. Cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Beleza? Então, BY é 15 raiz de 3 sobre 2 metros. Então, a gente achou o BY. Note que com o cosseno a gente mexeu com a componente y, né? E com o seno a gente vai mexer com a componente x. Normalmente é o contrário, né? Então, por isso que eu digo, não pode decorar essas coisas. Você tem que entender como calcular o seno e o cosseno de um ângulo. Porque dependendo da posição que o ângulo tiver, essas coisas vão mudar. Se o ângulo tivesse aqui,
aí sim a componente x seria com o cosseno e a componente y com o seno, mas como ele está aqui, isso muda, beleza? Então vamos lá. Cateto oposto, né? Como eu disse, o cateto oposto é esse daqui, e a hipotenusa é essa, né? Que é o módulo do vetor. Então vamos lá. Outra coisa, esse pedaço é exatamente do tamanho desse. Então por isso que a gente pode dizer que ele é bx, né? Então é bx sobre o módulo do vetor. E com isso, nós temos então que bx é igual a módulo de b seno de θ. Mas o seno de θ, né, seno de 30, é igual a quanto? É igual a meio, né? Essa tabelinha é bom decorar, né, para você conseguir resolver rápido, né? O cosseno, o seno e a tangente de 30, 45 e 60, né? E os outros dá para descobrir a partir desses, né? A maioria. Mas é bom vocês assistirem o vídeo, né? Que eu faço isso no vídeo. Eu mostro como chega nessa tabela. Tá na playlist de matemática básica, tá? Então, o vetor B, ele pode ser escrito como sendo um par ordenado bx, by. O vetor B, então, vai ser 15 sobre 2, vírgula 15 raiz de 3 sobre 2. E isso multiplica metros. Então a gente tem o vetor A e o vetor B. Agora sim a gente pode começar a fazer a letra A, né? Agora que a gente tem os vetores. Então, a letra A, ela pede A mais B, né? A gente quer saber o módulo, a direção e o sentido de A mais B. Então, para fazer A mais B, é simplesmente somar as componentes, né? Então, a gente tem o vetor A, que é 0 e menos 8, mais o vetor B, que é 15 sobre 2, vírgula 15 raiz de 3 sobre 2 metros. Então, A mais B vai ser soma a componente x com a componente x. Então, dessa forma. E a componente y com a componente y. Vou escrever o do b na frente porque ele é positivo. E aí economiza ter que escrever um sinal de mais, né? Então, menos 8. E o metro eu vou pôr aqui. Então, vou pôr aqui na frente. Não, vou pôr embaixo mesmo. Então, A mais B é simplesmente, né? 15 sobre 2, vírgula
15 raiz de 3. E aí eu posso fazer uma coisa, ó. Eu posso colocar o 8 aqui, da mesma forma que ele tá. Aqui é sobre 2 também, né? Eu posso multiplicar ele em cima e embaixo por 2. Ah, pra que fazer isso? Só pra simplificar mesmo, né? Deixar mais bonitinho. Que aí vai ficar 16 em cima. E aí fica todo mundo sobre 2. Assim. Então, esse é o vetor A mais B. Beleza? Ótimo. Então, agora a gente precisa calcular o módulo, a direção e o sentido desse vetor. Então, o módulo de qualquer vetor é tirar a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Então, é isso aqui que a gente tem que fazer. A componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Eu esqueci do metro, né? Vou colocar o metro aqui dentro. Aí aqui eu teria que colocar o metro aqui e aqui, né? É mais fácil eu fazer isso daqui, ó. Colocar o metro aqui fora, só que ao quadrado, porque ele foi elevado ao quadrado. Pense um pouquinho sobre isso daí, né? Acabou que sumiu o metro daqui, né? Esse metro aqui, ele também vai levar ao quadrado e vai sair para fora ao quadrado. Aí depois ele fica em evidência, né? E aí ele pode sair para fora da raiz como metro. Só você notar, ó, que esse metro aqui, ó, vai ficar elevado ao quadrado também, né? Então vai ficar assim. E aí tem metro aqui e tem metro aqui. Então dá para fazer isso daqui, ó. Aqui tem que ficar ao quadrado. Dá para fazer isso aqui, ó. Colocar um colchetes. E aqui fica metro ao quadrado. Aí esse metro ao quadrado, ele sozinho pode cortar com a raiz e ele sai para fora como metro. Claro, né? Porque se o A era em metros e o B também era em metros, A mais B tem que ser em metros. Se fosse A vezes B, aí até poderia ser metro quadrado, né? Mas aqui pra gente tem que ser metro mesmo. Aí eu poderia, né, desenvolver isso daqui, né? Por exemplo, esse 2 elevado ao quadrado vira 4. Esse 15 elevado ao quadrado vira 225. Aí esse 2 aqui pode sair como 4 também. Aí aqui a gente poderia fazer quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E ir simplificando isso até chegar em um número só. Só que eu acho que não vale a pena, porque deve dar um número quebrado, né? Então eu vou só pôr o resultado arredondado aqui para vocês, tá? Então só um instante que eu vou fazer a conta aqui na calculadora. Então o módulo do vetor, arredondando aí para o número de casas decimais que foi dado aí pra gente, né? Então 9,01, beleza? E isso em metros. Então esse aqui é o módulo do vetor. Beleza. Então agora a gente precisa calcular a direção e o sentido, né? A direção e o sentido a gente pode calcular usando o arco tangente. Calculando dessa forma aqui, a gente encontra o ângulo entre o vetor e o eixo x positivo. Então,
Aí aqui é a componente y sobre a componente x, né? A componente y é isso tudo aqui. Então, vai ficar meio grande aqui, né? Então, é uma coisa mais ou menos assim, ó. 15 raiz de 3 menos 16 sobre 2 metros dividido por 15 sobre 2 metros. Aí note, né, que você consegue calcular o arco tangente só usando a calculadora. E não pode ter letra, né, porque na calculadora não tem como você colocar essa letra aqui. Aí note então que o metro corta com o metro, né? Ou seja, a letra tem que sumir. Outra coisa, esse 2 aqui, ó, se você notar bem, ele vai cancelar com esse 2 aqui. Então, no fim, você está calculando só o arco tangente dessa quantidade aqui, ó. 15 raiz de 3 menos 16 sobre 15. Beleza? Então, eu vou colocar isso aí na calculadora e já volto com o resultado. O resultado, então, é 33,6 graus. Aproximadamente, tá? Não é exato, porque eu tive que fazer arredondamento. Beleza? Então, esse vetor A mais B, ele faz 33,6 graus aí, aproximadamente, com o eixo X positivo. Aí a gente pode desenhar isso, né? Eu não vou usar esse desenho que eu já fiz aqui, porque ele não tá na escala aqui, né? Então, eu vou tentar fazer aqui em escala. Beleza, eu tive que diminuir um pouco a tela aí, porque não cabia não, o vetor B é muito grande, ele tem 15 unidades, né? Então, a soma que a gente faria normalmente seria assim, né? Ó, eu ia arrastar o vetor A para cá. Eu poderia ter feito com o B também, mas o B já está posicionado aqui no início, então é melhor assim. Então, alguma coisa mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. E a soma vai do início do vetor B até o final do vetor A. Então, mais ou menos isso aqui. Beleza? E aí o ângulo que a gente calculou seria esse. Ângulo alfa, né? Eu acabei usando θ aqui também, ó, mas tem que ser um outro ângulo, né? Porque θ a gente já usou aqui, né? Ó. A gente já usou θ aqui, então lá agora tem que ser outro ângulo. Então, esse aqui é o vetor A mais B. Beleza. Mas queremos saber, né, se o ângulo está certo e se o tamanho do vetor também está certo, né? Então, vamos lá para verificar isso. Eu fiz de tudo para tentar deixar esse ângulo de 30 graus mesmo. Esse vetor aqui de 15 unidades, eu considerei cada unidade um quadradinho. E isso daqui também, eu fiz ele com 8 unidades, então, tecnicamente, isso daqui tem que dar com 9,01, né? Não é perfeito, né, gente? Porque aqui eu fiz no olho, né? Então, vamos verificar essas coisas. Então, vou copiar esse vetor e já vou verificar o ângulo. Como que eu posso verificar o ângulo? Tá vendo essa bolinha aqui? Eu consigo girar ele. Então, vou tentar deixar ele horizontal e eu vou ver quantos graus que precisa para isso acontecer. Então, vamos lá. Ó,
mais ou menos aí, né? Quase. Deu 36 ali, mais ou menos, né? É próximo, né? Não tem como ficar perfeito não, porque eu não fiz com tanta exatidão, né? Mas vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A seta eu pus depois, né? Depois aqui, então não conta muito não, mas deu mais ou menos 9 mesmo, né? Como tinha que dar. Então é mais ou menos isso daí que precisa ser feito, tá, gente? No seu caso, se for fazer isso daí, você precisa o quê? Por exemplo, você vai fazer no papel. Você poderia considerar que cada centímetro é uma unidade, 1 metro, né? Então você desenharia o vetor A com 8 centímetros, o vetor B com 15 centímetros, e aí você teria que usar um transferidor para poder fazer esse ângulo aqui exatamente, né? Não é exato, claro, mas vai ficar muito próximo, né? E aí você faz essa soma aqui e mede isso daqui com um transferidor, né? Para ver qual é o ângulo, e mede isso daqui com uma régua para ver se dá mais ou menos esses 9 aí. Então, na letra A, é isso aí que se pede para ser feito. Então, vamos para a letra B. A letra B, ele pede para somar B mais A. Só que, como eu disse antes, né, o vetor A mais B, ele é comutativo, né? Então, B mais A e A mais B é a mesma coisa. Então, a gente vai achar os mesmos resultados, beleza? Seria o equivalente, por exemplo, a fazer isso daqui, ó, quer ver? Nessa soma aqui, eu poderia pegar aqui isso daqui, copiar, né? Vou colar aqui. E aí, eu vou mudar a ordem que eu faço as coisas. Então, vou pegar o vetor A, fazer ele primeiro, né? No caso, essa conta que a gente fez aqui já é o B mais A, né? Em forma geométrica, e não A mais B. Mas o A mais B seria isso daqui, né? Ó. Vamos lá. Primeiro o vetor A, depois o vetor B, e aí, ó, dá o vetor R do mesmo jeito, né? Vetor A mais B no caso. Beleza? Então, isso daqui seria a letra B, e o que eu fiz ali agora seria a letra A, né? A gente pode até trocar aqui, né? Para poder falar que fez corretamente. Pronto, já corrigi aqui, ó. Esse alfa aqui é esse 33,6 graus. Aí aqui eu fiz primeiro o A, depois o B, e aí eu somei A mais B, né? E eu já mostrei que dá a mesma coisa, né? Então aqui, ó, seria A mais B, no caso B mais A, né? Primeiro o vetor B, depois o vetor A. Só, né, que a gente precisa pelo menos mexer um pouco algebricamente para mostrar que isso é verdade, né? Então vou pôr isso daqui mais para cá, para a gente poder fazer isso daí. Então beleza, vamos fazer a letra B. B mais A seria pegar o vetor B e somar com o vetor A. O vetor B é 15 sobre 2, vírgula 15 raiz de 3 sobre 2. Isso em metros. E o vetor A é 0 menos 8 metros. Então, somando isso, né? Isso mais isso vai dar 15 sobre 2. Aí aqui seria 15 raiz de 3 sobre 2 menos 8.
Só que, tirando o mínimo, aqui vai ficar 16, né? Sobre 2. E isso tudo em metros. Note que é a mesma coisa, né? Se é a mesma coisa, então o módulo de B mais A também vai ser igual. Vai ser 9,01 metros, beleza? E o ângulo, né? Como as componentes são iguais, o ângulo também vai ser o mesmo. Só que aqui eu vou chamar de beta agora, porque eu tô fazendo a letra B. Então, a letra B, isso vai dar mais ou menos ali 33,6 graus. E aí, o desenho, né, seria esse daqui. A única diferença é que em vez de ser alfa, é beta, mas o ângulo é o mesmo, né? Assim. Então, beleza, ó. Aqui eu comecei pelo vetor A, depois vetor B, somei os dois e achei esse ângulo. Aqui eu comecei pelo vetor B, depois o vetor A, achei o mesmo ângulo. Então é a mesma coisa, né? Então agora vamos para a letra C. A letra C já é diferente, né? A letra C pede A menos B. Só conferir aqui. Isso, A menos B. Então a gente tem que fazer a mesma coisa de novo. Então vamos lá. O vetor A a gente já tem e o B também, né? Então isso daí já está feito. Então vai ser 0 e menos 8 metros menos 15 sobre 2,15 raiz de 3 sobre 2 metros. Então, ó, vai dar menos 15 sobre 2, né? Vírgula. Menos 8 menos 15 sobre 2 raiz de 3. Isso em metros. Aí, novamente, eu posso multiplicar esse 8 aqui por 2 em cima e embaixo, né? E aí aqui fica 16 tudo sobre 2. Beleza? Aí esse menos aí, se eu quiser, eu posso pôr ele em evidência depois, né? Então, esse aqui é o vetor A menos B. Beleza. Agora vamos tirar o módulo dele. O módulo é da mesma forma, né? A gente pega a componente x e a componente y, eleva elas ao quadrado, soma e tira a raiz quadrada. Então aqui fica metro quadrado, mais, ó, esse menos aqui, ele aparece dentro do quadrado, tá? E não do lado de fora. Então, a mesma história de antes, né? Ó, componente y aqui dentro, aí o metro saiu para fora ao quadrado, o metro saiu para fora ao quadrado também. Então, beleza. Note que esses sinais de menos, quando elevar eles ao quadrado, eles vão ficar positivos, então a gente não vai ter problema com eles dentro da raiz quadrada. Beleza, então eu vou fazer na calculadora aqui e já volto com o resultado. O resultado arredondado é 22,5
17,3 metros. E agora vou chamar o ângulo de gama. Então, arco tangente da componente y pela componente x. Então, vai ser o menos, eu posso pôr aqui do lado de fora, em evidência. Então, fica desse jeito. Sobre 2. E aí, note que esse sinal de menos com esse sinal de menos eles vão cancelar. O 2 com o 2 cancela também. E uma coisa que eu esqueci é que aqui tem metro, né? E aqui tem metro também. Só que eles cancelam também. Ou seja, a gente está calculando simplesmente o arco tangente de 16 mais 15 raiz de 3 sobre 15. Já volto com o resultado. O resultado foi de 70,3 graus aproximadamente, né? Mas não é esse o ângulo. Por quê? Vamos lá, né? Vamos explicar isso daqui. Eu expliquei isso no vídeo de trigonometria de matemática básica, mas pelo menos dessa vez aqui eu vou explicar de novo. Então, olha só isso daqui, ó. No círculo trigonométrico, ele é unitário, né? Então aqui é 1, aqui menos 1 e 1. E aí, se a gente tiver um vetor qualquer, essa daqui, ó, é a tangente, né? Como eu já expliquei lá, essa projeção aqui é o cosseno do ângulo, sendo esse daqui o ângulo, né? E essa projeção aqui é o seno. E isso aqui é a tangente. Então, para poder cortar a tangente, tem que fazer um prolongamento. A tangente, ela é positiva daqui para cima e negativa daqui para baixo. Se o vetor está aqui, ele faz um ângulo, né, de, vamos supor, 70,3 graus. Dessa forma aqui. Claro que 70,3 graus ia dar um pouco mais alto aqui, mas não vem a questão agora não. Mas note que se essa reta ela passa para o lado de cá, se prolongar para cá, ela não corta mais a tangente. Então a gente tem que prolongar assim, ó. E aí ela corta a tangente num valor negativo. Certo? Mas no terceiro quadrante, a gente pode ter um vetor dessa forma, e aí ela corta no positivo de novo, ó, o prolongamento corta no positivo. E é exatamente esse o caso que a gente está observando nesse exemplo. O vetor, na verdade, está no terceiro quadrante, e é por isso que ele corta o mesmo valor da tangente. O arco tangente, a gente dá o valor da tangente aqui dentro, né? Esse valor aqui, ó, a gente põe esse valor aqui dentro, e ele volta pra gente o ângulo, porque na tangente a gente dá um ângulo e acha esse valor aqui, ó. A gente dá o ângulo e a tangente volta isso pra gente. No arco tangente a gente dá esse valor aqui dentro
e ele volta para a gente esse ângulo. Então, como esse ângulo aqui, θ, e esse ângulo, gama, que a gente está calculando, tem a mesma tangente, o arco tangente não sabe de qual que a gente está falando, se a gente está falando do θ ou do gama. Então ele volta para a gente o θ, que está mais próximo do eixo x positivo. Para corrigir isso, ó, note que é só somar 180 graus. Mas como que eu sei que na verdade esse vetor está no terceiro quadrante? Porque olha só, nesse quadrante aqui, a componente x ela é negativa e a componente y é negativa também. Que é o que acontece com as componentes do vetor, né? A menos b, ó, ela é negativa e aqui é negativa também. Ou seja, nesse caso, a gente tem que somar 180 graus para poder achar a resposta correta. Então, na verdade, a gente tem isso daqui e gama é igual a 250,3 graus. Então, para ter certeza em qual quadrante que o vetor está, é só olhar as componentes dele e comparar, beleza? Então, agora, vamos fazer aqui, né, no diagrama, tá com os tamanhos corretos, né, o ângulo aproximadamente correto aqui. Então, ó, é A menos B que a gente quer agora, né? Então, o vetor A já está posicionado, então eu tenho que fazer o vetor B agora. Ó, para poder fazer o vetor menos B, né, é só inverter o seu sentido. Então, em vez de apontar cá para cima, ele vai apontar aqui para baixo. Beleza? Então, esse aí já é o vetor menos B. Se eu fosse posicionar ele no lugar correto, né, ele ia ficar aqui, ó. Aí eu vou posicionar agora o vetor A no lugar correto. E o vetor B, como é A menos B, esse aqui é o vetor menos B, né? Então, somar os dois, ficaria dessa forma. Isso daqui eu vou apagar. Então, o vetor soma seria esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor A menos B. E o ângulo gama que a gente quer, né? Seria esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse aqui é o gama. Porque desse jeito que a gente está calculando aqui, a gente acha o ângulo com o eixo x positivo, né? Então, com o eixo x positivo, é esse aqui. Então, agora, vamos ver então. Primeiro, né? Eu quero verificar se o tamanho desse vetor aqui é o tamanho que eu achei lá mesmo, né? De 22,3, né? 22,3 metros. Como ele é muito grande, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, vertical. Então vamos contar aí, né? Ó, até aqui tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Mais ou menos isso, né? Então deu mais ou menos o tamanho ali que a gente calculou, tamanho do vetor. Beleza. Agora vamos ver se o ângulo tá correto, né? Vai ser um pouco difícil de verificar isso aqui, mas eu vou tentar girar ele tudo, deixar ele na horizontal. Então, vamos lá. Ele tá assim,
Vamos girar ele tudo. Então, ó, começou no 0, tem que dar 250 para ficar horizontal. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Então, é mais ou menos isso aí mesmo que eu falei. 250 graus, que é o que a gente calculou. Então, beleza. Fizemos a letra C. Aí a letra D, ele pede B menos A. B menos A. Mas note que B menos A é a mesma coisa que menos A menos B. Certo? E o A menos B a gente já fez, né? Aqui, ó. Então, ó. Esse aqui é o A menos B. É bom, gente, vocês tentarem fazer esse tipo de raciocínio que facilita a vida, né? Ter que ficar fazendo a mesma coisa de novo é besteira, né? E é bom que treina as propriedades também, né? De vetores. Então é só multiplicar aqui. A gente vai ter então B menos A. É simplesmente 15 sobre 2. 16 mais 15 raiz de 3 sobre 2 metros. E aí, para você perceber, olha só, quando a gente for calcular o módulo, note que o menos, né, ele fica elevado ao quadrado, então o menos some. Então, o módulo desses dois vetores eles têm que ser iguais, porque no outro caso não tem esse menos nem esse menos. E aqui, como vocês podem ver, o menos está elevado ao quadrado, então acaba que o sinal de menos vira mais de todo jeito. Então, a gente pode simplesmente falar que o módulo desses dois vetores são iguais. Então, vou copiar aqui. E o módulo vai ser igual. Nem precisa fazer de novo. Beleza? Você pode verificar isso daí. O módulo vai ter que ser igual. Tá. Então, agora a direção e o sentido. Note que nesse caso aqui tem o sinal de menos e o sinal de menos. Mas no nosso caso não vai ter o sinal de menos. Que vai ficar exatamente essa mesma coisa aqui. E aí a gente vai achar 70,3 graus. Então aqui que eu vou chamar de delta. O ângulo delta vai ser 70,3 graus. Não sei porque que eu escrevi letra B aqui, né? Letra D. Beleza? Então vai ser isso daí, o ângulo. Só que nesse caso vai ser o primeiro quadrante mesmo, né? Por que que vai ser o primeiro quadrante mesmo? Porque ó, nesse caso aqui era menos e menos, as duas componentes eram negativas, por isso que era o terceiro quadrante, né? Eu expliquei tudo isso aí já. Mas no nosso caso, as duas componentes, elas são positivas, e isso só acontece no primeiro quadrante, tá? Então, nesse caso, vai ser o 70,3 graus mesmo. Aí você pode ter ficado curioso, né? Do porquê que é assim, né? Então vamos lá. Eu vou diminuir a tela aqui de novo para a gente poder fazer isso daí, tá? Já volto com tudo copiado do jeito certo que tem que ser. Só um momento. Então, gente, eu tentei organizar aqui o melhor que deu, só que esses vetores estão muito grandes e não tá dando para poder colocar todo mundo junto, né? O vetor B, se você olhar o tamanho dele, ele vai ultrapassar aqui a margem da página. Então, eu deixei ele desse jeito aqui mesmo. E aí, o seguinte, ó, eu vou fazer de duas formas. Lembra que eu falei, né, que um vetor
Se ele for multiplicado por menos, né, que é o caso aqui, ó, A menos B, está multiplicado por menos e vira B menos A. Então ele simplesmente muda o sentido, né, da setinha, até usei isso aqui já, aí para cima. Então esse aqui é o vetor A menos B, e eu quero B menos A. Então B menos A é simplesmente pegar esse vetor aqui e mudar, né, o sentido dele. Se ele está apontando para baixo, ele vai passar a apontar para cima. Então, ó, vou pegar ele aqui, vou posicionar ele no lugar certo e ele vai simplesmente apontar para cima. Então esse aqui é o vetor B menos A. E eu posso mostrar que isso vai dar a mesma coisa, né? Esse aqui é o vetor B. Então vou copiar ele aqui também. Não precisa nem copiar, vou arrastar ele. E vou colocar ele aqui, ó, no início. E o vetor A, só que é menos A, né? É menos A. Então eu preciso pegar o vetor A, que tá difícil, né? Copiar ele aqui tudo. E aí eu apago o eixo Y. Pronto. Então esse aqui é o vetor A e eu vou mudar o sentido dele. Vou colocar ele apontando para cima. Então esse aqui é o vetor menos A. Note que não vai dar perfeito, né, gente? Porque eu não tô fazendo isso daqui exatamente perfeito, milimetricamente, né? Mas note que deu o vetor B menos A, né? Como tinha que dar, beleza? Então, gente, é mais ou menos isso daí, né? Como ele já tá aqui, eu peguei o vetor A menos B, só copiei ele, o ângulo vai dar certo, né? Nem preciso girar ele para mostrar isso. Então essa aí é a ideia, né? Fiz todas as contas aí que a gente tinha proposto fazer, né? De acordo com o que está pedindo aqui no enunciado. A gente fez o A mais B, o B mais A, sem fazer todas as contas, né? Fez as contas tudo do A menos B e o B menos A a gente só deduziu algumas coisas aí, porque já estava praticamente feito, né? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham entendido. Tenha ficado claro, né? Qualquer coisa, assista o vídeo de novo ou simplesmente mande um comentário, né? Que eu respondo assim que possível, beleza? Então é isso, até a próxima.